Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início a mais um estudo aqui para nós, mais uma quinta-feira, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós temos a oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais. Vamos finalizar hoje, o terceiro estudo sobre o feminismo, que é a abordagem teológica, é a resposta cristã ao feminismo. Então, fazendo uma breve recapitulação, na primeira quinta-feira nós estudamos uma abordagem histórica falando da influência do feminismo na sociedade. Falamos aí do protofeminismo, primeira, segunda e terceira onda. Depois, na segunda quinta-feira, nós falamos da influência do feminismo na família, e aí tratamos a questão de uma abordagem mais filosófica, mais comportamental, que tem a ver com os papéis assumidos pelo homem e pela mulher. E, finalmente, nós vamos ver hoje, então, essa resposta cristã ao feminismo, a abordagem teológica. Então, nós vamos orar, pedir ao Senhor que nos agracie, para a gente começar a falar do nosso estudo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor abençoe a vida das irmãs que estão aqui presentes, dos irmãos que ainda virão, daqueles que nos assistem pela internet, que eles sejam igualmente edificados, e que no nome de Jesus, meu Deus, esse estudo, ele se propague, ele se torne conhecido, não por minha causa, mas pelo nosso desejo de que a resposta cristã contra o feminismo seja orientadora, seja norteadora na vida dos cristãos em geral, para a glória do nome santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Bom, então, vamos lá, né? A idade chega, não tem jeito, tem que usar óculos. Basicamente, então, quando a gente fala de uma resposta cristã ao feminismo, é preciso que fique claro que isso aqui não é um discurso apologético, ou seja, nós não temos por objetivo pegar cada pauta do feminismo e mostrar a contradição e fazer uma contraposição a essas pautas. Até porque, quando a gente fala de uma resposta cristã, nós não seríamos intelectualmente honestos se disséssemos que algumas das reivindicações do feminismo têm o seu grau de legitimidade. Naquele livro Visões e Ilusões Políticas, do David Coase, se eu não me engano, ele coloca que toda ideologia apresenta em algum nível um fundo de verdade, ou seja, toda ideologia detecta alguma coisa anormal, injusta na realidade, e a partir disso, então, essa ideologia transforma o que ela vê de injustiça numa pauta e começa a reivindicar isso. Então, nós não seríamos honestos se disséssemos que parte das pautas do feminismo não são verdadeiras do ponto de vista de detectarem algumas injustiças. Por outro lado, o próprio David Coase coloca que toda ideologia, seja ela política ou de qualquer outra esfera, apresenta uma base idolátrica. Que base idolátrica é essa? Toda ideologia tenta, em algum nível, substituir o messianismo de Jesus. Toda ideologia tenta, em algum nível, propor soluções para aquele tipo de injustiça que está sendo detectada, sem que necessite de Cristo, da presença de Cristo e da redenção proposta por Ele. Então, quando uma ideologia tenta se colocar no lugar de Jesus, ela está sendo idolátrica ou está apresentando uma base pressuposicional idolátrica. Mas, enfim, dito isso, passando aí por esses fundamentos, a gente começa dizendo o seguinte, que por tudo que nós vimos nas duas quintas anteriores,
a influência do feminismo na sociedade e a influência do feminismo na família, é impossível que alguém, seja ele homem ou mulher, seja adepto do feminismo e ao mesmo tempo seja cristão. Não tem jeito. O movimento feminista cristão é um contrassenso. O movimento feminista cristão é um paradoxo, é uma contradição em si. Porque são duas visões de mundo irreconciliáveis. Ou eu sou feminista e abraço todas as pautas, ou eu sou cristão, reconheço que algumas pautas são necessárias de serem atendidas e ouvidas, mas uso o cristianismo para a promoção da justiça. Agora, querer usar o pretexto de que eu encontro no cristianismo algum grau, algum nível de conciliação com o feminismo, isso não é possível. Então, ou eu sou feminista, ou eu sou cristão. Não tem jeito de ser as duas coisas. A gente já começa a resposta cristã mostrando que são duas visões de mundo totalmente irreconciliáveis. Então, o que nós vamos ver aqui no nosso estudo? Nós vamos ver algumas consequências gerais do feminismo. Nós vamos entrar com a resposta de que a Bíblia substitui o feminismo. E nós vamos falar sobre a maternidade como um presente de Deus. Então, como eu disse, nós não entraremos aqui na discussão de pegar cada pauta e discutir o ponto contraditório da pauta, até porque, pelas observações que eu fiz na primeira quinta-feira e na segunda quinta-feira, em parte eu acabei dando ou apresentando algumas respostas bíblicas contra o feminismo a partir daquelas pautas que estavam em voga, em discussão. Então vamos começar com as consequências gerais do feminismo. O que o feminismo provoca, tanto na sociedade, quanto na família, quanto na igreja? Primeiro, o movimento destrói a feminilidade. Como eu disse naquela primeira quinta-feira, as mulheres hoje, elas não discutem o querer ser iguais aos homens. As mulheres discutem o significado de ser mulher. É algo ainda pior. A terceira onda arrancou, desconstruiu a identidade feminina, o que significa ser mulher. Então hoje eles estão nessa fase de discutir. Então se ser feminino é uma reconstrução social, o que é ser feminino? Quais serão as sugestões que nós poderemos dar para substituir a feminilidade tradicional? Outra consequência geral do feminismo é que o movimento não representa as mulheres na sua totalidade. Ele representa apenas alguns grupos com interesses ideológicos. Assistindo a um documentário há um tempo atrás, uma das participantes do documentário disse o seguinte, que hoje, só de você ser mulher, supostamente você já teria que ser feminista. Só de você ter nascido mulher, supostamente você já teria que ser feminista. E aí, grande parte das mulheres não se sentem representadas por esses grupos com interesses ideológicos. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres mais jovens, 20 anos para baixo, elas têm uma grande dificuldade de se impor e de colocar a sua opinião, que é contrária ao feminismo. Por quê? Porque elas já nasceram num ambiente em que o feminismo é amplamente apregoado, portanto, não tem um referencial fora de si, seja na família, seja com a mãe, seja com uma tia, uma avó, alguma irmã em Cristo, alguém que possa ensiná-la, que possa instruí-la como é ser mulher fora dos parâmetros do feminismo. E aí outra consequência do feminismo é que
quando a gente faz uma recapitulação histórica, basicamente a gente descobre que o movimento não trouxe nenhum benefício para a mulher. Como eu disse no encontro passado, toda a conquista de mercado de trabalho, ou toda a conquista de direitos que uma mulher tem alcançado ao longo dessas últimas gerações, não foi graças ao feminismo. Não foi graças ao feminismo. Muito pelo contrário. O que a gente vê é que naquela conferência de Seneca Falls, que aconteceu lá nos Estados Unidos, as líderes que propuseram que a mulher tivesse direito a voto, perderam na eleição. Elas promoveram uma votação para perguntar quantas mulheres gostariam de ter o direito a voto. A maioria votou contrário ao direito ao voto político. Elas não queriam votar, ter o direito a voto. E, no entanto, foi lançado algum tempo depois um livro chamado Bíblia Feminista, da Elizabeth Staton, no período da primeira onda, em que ela diz que ela trabalhou para reivindicar aquilo que ela acreditava que deveria ser um direito, ou seja, foi conforme a vontade dela, e não conforme a vontade das mulheres na conferência de Seneca Falls. Então, uma das consequências do feminismo é que ele não trouxe nenhum benefício, apenas fardos sociais. E a pior consequência de todas é que, desde a origem do feminismo, é reivindicada a ideia de que não existe feminilidade e nem masculinidade. Perdeu-se a noção do que é ser feminino e a noção do que é ser masculino. Bom, visto então essa recapitulação das consequências gerais do feminismo, então vamos entrar com as respostas cristãs. A primeira resposta cristã é de que a Bíblia substitui o feminismo. E a segunda resposta cristã é que a maternidade é um presente de Deus. Como eu disse, como nós não vamos tratar de cada pauta do feminismo e fazer uma análise filosófica e muito menos teológica, então o que nós chamamos aqui de uma resposta é uma resposta mais generalizada, é uma resposta que serve para cobrir todas as pautas do feminismo. Então, a primeira resposta: a Bíblia substitui o feminismo. No estudo de hoje, então, como ele é mais objetivo e ele é menor, então eu vou me concentrar em ler, e aí a gente vai lendo as respostas e vai explicando as respostas, tudo bem? Porque eu entendo que no texto, de repente, há mais detalhes aqui do que se eu apenas explicasse. E aí, com esses detalhes, eu acredito que isso coopera para a nossa aprendizagem. Então, vejam bem, as defensoras do feminismo dizem que ele é apenas um movimento, ou essa ideologia é apenas um movimento que procura promover direitos das mulheres, defendendo o respeito por sua dignidade e igualdade de tratamento entre homens e mulheres nas várias áreas sociais. Nesse caso, então, supostamente, o feminismo nada mais é do que um movimento ideológico político que está visando igualdade. Acontece que, se o feminismo apenas se posicionasse como esse movimento político, não teria problema nenhum, porque seria um movimento qualquer, como qualquer outro, que está pedindo por igualdade. E, sob essa ótica, a democracia permite, então, que essas pessoas se posicionem e se manifestem dessa forma. A questão é que há vários grupos dentro do feminismo,
com várias pautas, digamos assim, abscôndidas, subtendidas, escondidas, por trás desse guarda-chuva da igualdade entre homens e mulheres. E quando você se dispõe a estudar esses vários grupos e essas várias pautas subentendidas, você percebe que elas possuem um caráter ateísta, elas possuem um caráter pernicioso, destruidor, de um mínimo de senso, de um mínimo de noção do que significa ser homem e significa ser mulher. Então, eu quero deixar claro que quando nós entramos com uma resposta cristã e começamos a dizer que a Bíblia substitui o feminismo, não é porque eu seja pessoalmente contrário às mulheres ou aos homens adeptos ao feminismo. Eu sou contrário às pautas que eles defendem. Como evangélico, como cristão, como pastor, eu sou contrário às pautas que eles defendem. Por quê? Porque quando eu vou para a Bíblia, que é minha regra de fé e prática, e que me ensina sobre Deus e a sua soberana vontade para nós, e quando eu vou para a Bíblia e vejo que esse é um livro que nos conduz a uma moralidade verdadeira e correta sobre a forma de como devemos viver, essas pautas estão em confronto, elas estão entrando em desacordo com a Bíblia. É por isso que, como eu disse, se fosse apenas um movimento que pedisse por igualdade, não teria problema. O problema é quando você vai filosoficamente argumentar, você pede um aprofundamento do argumento, o que significa essa igualdade? Como ela pode vir a acontecer? Qual é o seu real desejo? E aí nós vemos que os desejos do feminismo são não apenas a destruição do masculino, a desconstrução do masculino, bem como a destruição do próprio feminino nos moldes tradicionais. E isso é extremamente perigoso, porque, como eu disse na quinta passada, Deus não criou os seres humanos com uma capacidade criativa de substituir as características existenciais postas por Ele mesmo em nós. Então, o modo como eu sou masculino e o modo como uma mulher é feminina foi dado pelo próprio Deus. E Deus não me deu a capacidade de redefinir o masculino. Por quê? Porque não tem necessidade, porque tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é certo. Então, por que substituir aquilo que é bom e certo por aquilo que é duvidoso? Não faz sentido, a não ser num coração caído, num coração pecaminoso e rebelde contra Deus e a sua criação e a forma como Ele criou todas as coisas. Então vamos entender de que forma que a Bíblia substitui o feminismo. É verdade que quando nós olhamos para as pautas do feminismo, algumas características dessa pauta, como por exemplo a questão da injustiça social, isso é uma reivindicação verdadeira. Nós não podemos ser desonestos ao ponto de dizer que o feminismo não faz, em algum nível, reivindicações verdadeiras. Mas a questão é que, na condição de cristão, quando eu leio a Bíblia já me ensina sobre a injustiça social e como, na condição de povo de Deus, nós podemos reverter em algum grau essa injustiça. Em outras palavras, eu não preciso ser feminista para pedir por justiça, basta que eu seja cristão, conheça as Escrituras e aplique o ensino das Escrituras no meu dia a dia para tentar atenuar essa injustiça. Por outro lado, a Bíblia também me ensina que essa injustiça, ela é fruto do pecado.
Se ela é fruto do pecado, então é claro que esse mundo, de geração em geração, de tempos em tempos, em qualquer lugar do planeta, a humanidade padecerá em algum grau de injustiça. É por isso que nós esperamos pela volta de Jesus. É por isso que nós esperamos pela plenitude do seu reino. Porque o único que vai conseguir imprimir justiça na sua totalidade é o próprio Cristo. Nenhum ser humano, seja ele um governante político ou não, consegue promover justiça social na sua plenitude. Por quê? Porque o mundo é corrompido, está em estado de queda e será destruído aguardando a volta de Cristo. Então vamos lá. O feminismo não é a solução de todos os problemas da humanidade, pois seus problemas, isto é, os da humanidade, são fruto da presença do pecado no coração humano. Portanto, mesmo que cristãos se unam a não cristãos pedindo por justiça social, alguns segmentos da sociedade vão mudar, é verdade. A gente consegue gerar consciência em algumas pessoas ou em alguns grupos. Por outro lado, há outros grupos que até terão conhecimento da verdade, saberão da necessidade de imprimir justiça, mas por causa da sua sede de poder e do seu coração corrompido pelo pecado, esses grupos não vão ceder. Precisamos ter a consciência de que de agora até a volta de Jesus, sempre nos depararemos com pessoas e com grupos corruptos, corrompidos, que não querem justiça social, que não promovem justiça social. Por quê? Porque eles querem poder. Então é evidente que se o mundo inteiro se tornar feminista, as frustrações continuarão, porque sempre haverá um grupo que, ainda que se diga feminista, se corromperá. Sempre haverá uma pessoa que, ainda que ela se diga feminista e busque por justiça social, ela não vai exercer justiça social. Ela vai ter uma postura na frente das pessoas, mas por trás, quando ela estiver sozinha ou quando ela estiver exercendo poder, a postura dela será outra. Então é claro que é um gigantesco engano, é um enorme equívoco acreditar que, se nós abraçarmos qualquer ideologia que seja, no campo da política, por exemplo, o conservadorismo ou o liberalismo, o marxismo ou o comunismo, no campo das afeições, o feminismo, é uma grande besteira acreditar que se um grupo ou se parte da sociedade aderir a qualquer ideologia, que aquela sociedade será melhor. Isso é um engano do coração humano. É o modo como o pecado ludibria e cega o entendimento das pessoas. Então, qual seria a solução? A solução é bastante óbvia. A solução é Jesus e a sua obra redentora. Ok? Nós não podemos nos esquecer que o próprio Jesus declarou que Ele não veio para trazer paz e harmonia, como algumas pessoas querem falar hoje, né? Nós temos o Jesus hippie, o Jesus paz e amor, o Jesus que supostamente tolera todas as coisas, inclusive as ideologias e as pessoas. Não, em Mateus capítulo 10, verso 34, Jesus diz que não vem para trazer paz. E aí, quando a gente fala de paz, não é aquela paz que o Espírito Santo promove no coração do regenerado. Nós estamos falando daquela paz que os grupos sociais buscam de uma sociedade utópica, isto é, de uma sociedade em que grupos diferentes, com suas diferentes ideologias, consigam conviver em paz, sem guerra, sem briga, sem violência. É lógico que esse mundo nunca vai existir. Isso é uma aspiração do coração caído a um Éden sem Deus. Isso é um desejo do coração caído a um paraíso sem Cristo. Qual foi a grande aspiração do iluminismo na virada do século XIX para o XX?
a ideia de que nós poderíamos transformar a humanidade num reino de Deus na terra, porém sem Deus, como? Apenas através da razão. Aí vieram duas grandes guerras, o pessoal cria a teologia da morte de Deus, influenciado pela teologia nihilista do Nietzsche, Friedrich Nietzsche, e a pós-modernidade começa substituindo a razão pela emoção como critério para discernir e interpretar a realidade. Mas como o pecado ele é padronizado, isto é, o pecado no coração humano, ele tende a rejeitar Deus sob qualquer circunstância, o que a pós-modernidade está fazendo é a mesma coisa que o iluminismo tentou fazer: criar um paraíso na terra, um reino de Deus na terra, sem Deus, sem Cristo. A diferença é que ao invés de criar com a razão, quer criar com a emoção, com aquilo que se sente, com a expressão agora dessas supostas minorias, com as ideologias. Só que ao mesmo tempo há um grande contrassenso, porque o feminismo grita por ser aceito. Mas se uma escola cristã ensinar contra a doutrinação nas escolas, o Estado permite que os feministas processem aquela escola. É um grande contrassenso. Agora, por que dessa contradição? Por causa do egoísmo e da sede de poder do feminismo. É uma ideologia que é tão corrompida, é tão corrupta, quanto qualquer outra ideologia que nega Deus e que nega Cristo. Esse negócio de direitos iguais para homens e mulheres, isso não é nem para inglês ver. Isso é papo furado, porque se o feminismo algum dia chegar a reinar de forma absoluta, ele será 100% intolerante com quem pensa de maneira contrária. Então, se eu vejo a contradição, se eles dizem que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e serem tratados como iguais, se eu quiser ensinar o meu filho, o meu menino a ser homem, sob o pretexto, então, já que homens e mulheres são iguais, então eu posso ensinar o meu filho a ser homem. As feministas não aceitam. Então é lógico que é papo furado, é claro que é uma conversa fiada, é lógico que é mentira, é autoevidente a mentira desse apregoamento, essa pregação de direitos iguais entre homens e mulheres e que homens e mulheres são iguais. Isso é conversa fiada. Então, como nós já dissemos, a obra de Cristo resolve. Por que a obra de Cristo resolve? Porque aqueles que se renderem a Cristo como Deus e como Senhor e como Salvador e crerem no perdão dos seus pecados, se arrependerem e crerem no perdão dos seus pecados, farão parte do povo de Deus, que é a igreja, que já manifesta princípios do reino nessa vida, a partir de toda uma ética diferenciada, pautada no Evangelho, e que aguarda pelo retorno de Cristo para que Ele proponha e manifeste a justiça social correta, verdadeira, necessária. Então, enquanto eu depender das ideologias desse mundo, eu sempre me frustrarei. Mas quando eu fizer parte da igreja como povo de Deus, aguardando esse retorno de Cristo, a minha frustração acaba. Por quê? Porque ainda que eu enxergue erros ali fora, eu sei que eu não pertenço mais a essa vida pecaminosa. Eu estou aqui como representante dos interesses do reino, demonstrando para a sociedade que tipo de vida há de vir. Que tipo de vida há de ser manifestada plenamente? Que vida é essa? A vida eterna na presença de Deus, quando novos céus e nova terra forem criados. Viu que fazer parte da igreja não é como um clube? Viu como que fazer parte da igreja não é simplesmente para ter uma aceitação social, mas tem toda uma implicação espiritual
que está diretamente atrelada com o nosso futuro. Muito interessante, né? E aí, além de nós entendermos que a solução desse mundo está em Cristo e na sua obra redentora, a Bíblia nos dá respostas e nos mostra que, de fato, as mulheres têm sido oprimidas mesmo. Mas as mulheres não são oprimidas porque esse mundo é normal. As mulheres são oprimidas porque esse mundo funciona de forma anormal. E essa anormalidade é uma desfuncionalidade provocada pelo pecado, a partir do momento que Adão e Eva comeram do fruto que não deviam ter comido, desobedeceram a Deus. O problema não estava no fruto propriamente, e sim no ato de desobediência. A partir do momento que eles desobedecem a Deus, eles caem exatamente na sentença promovida pela serpente. Se você comer, você vai ser igual a Deus. E o que o ser humano hoje, em estado de queda, com o coração pecaminoso, escravo do pecado, não sendo regenerado por Cristo, deseja? Ser completamente absoluto, autônomo, ser totalmente independente, igual Deus é. Tanto é que qual é o conceito de liberdade na cultura brasileira, na cultura ocidental? Eu poder fazer o que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser. E qual é o conceito de liberdade bíblica? É me submeter a todas as regras que Deus estabeleceu para um ser humano, para que eu viva de acordo com essas regras, e com isso eu glorifique a Deus e tenha comunhão com Ele. Liberdade, numa perspectiva pagã ou ateísta, é totalmente antibíblica, é totalmente diferente. Então é claro que esse mundo é anormal, por causa do pecado. E a Bíblia então vai nos mostrar que essa desproporcionalidade, ela vem do pecado. Deus não criou homens e mulheres para que o homem subjugasse a mulher de uma forma déspota, tirana. Ele criou homem e mulher como iguais, espiritualmente iguais, racional e emocionalmente iguais, porém com funções sociais e biológicas diferentes. Para quê? Para que elas fossem complementares. Então, quando eu vou para Gênesis e vejo como é que Deus cria o homem, cria a mulher, eu descubro que todas as vezes ao longo da história que a mulher foi oprimida, foi escorraçada, foi maltratada, não é porque Deus criou essa situação. O pecado promoveu essa situação. Então vamos lá. Pela Bíblia, também aprendemos que no princípio Deus criou tanto o homem quanto a mulher à sua imagem e semelhança, e deu aos dois a mesma missão na terra. Gênesis 1, 27 e 28. O homem e a mulher foram criados fisicamente diferentes, mas com o mesmo valor e o mesmo propósito: dar glória a Deus. A Bíblia não dá nenhuma indicação de que Deus tenha feito Adão e Eva com alguma diferença de inteligência, ou de capacidade emocional, de responsabilidade, e nem de capacidade de trabalho. Eva foi criada para corresponder a Adão, sendo a sua igual. Então, quando a Bíblia fala em Gênesis 2,18, que Deus cria a mulher como uma companheira idônea, a palavra idônea aí no hebraico significa exatamente isso, que a Eva tinha todas as características existenciais que o Adão. Hora nenhuma ela foi criada como um ser superior e nem como um ser inferior. Tem até um clichê, né, que os evangélicos gostam muito de usar, que Deus tirou da costela, não tirou da cabeça para a mulher não querer mandar, e não tirou do pé para não ser pisada. Esse é um clichê bem bobinho, mas até certo ponto tem a sua razão, né? Tira ali na verdade o texto original diz que tirou da sua metade. Então a tradição cristã interpreta como uma costela.
E aí tira da sua metade, faz Adão dormir, e tira da sua metade alguém que lhe é igual. Então, a noção de metade aqui é exatamente para mostrar que a mulher é 100% igual em todas as condições existenciais que o homem. Por outro lado, o pecado trouxe todo tipo de injustiças ao mundo, incluindo injustiça contra mulheres. A Bíblia nos mostra um mundo manchado de pecado, onde mulheres muitas vezes eram maltratadas e abusadas, mas esses maltratos com mulheres não são aprovados pela Bíblia. Não são. Muito pelo contrário, no Antigo Testamento, Deus deu para Moisés várias leis que visavam proteger as mulheres e as outras pessoas em situação vulnerável. Essas leis não eram o projeto de uma sociedade utópica, pelo contrário, essas leis visavam ser aplicadas na realidade da época para mostrar a atitude correta que cada pessoa deveria ter. Então é óbvio que aquilo que Deus estabeleceu de proteção ao estrangeiro, de proteção à viúva, de proteção ao pobre, de proteção à mulher em geral, as pessoas aplicavam aquilo. Isso era possível, isso era concreto, isso não era um faz de conta ou uma aspiração de Deus. As pessoas realmente aplicavam, e aqueles que infringiam as leis de proteção contra os vulneráveis, incluindo as mulheres, eles padeciam por isso, eles pagavam por isso. Eles eram sentenciados a algum tipo de punição por isso. E no Novo Testamento, a Bíblia mostra uma grande variedade de mulheres, algumas donas de casas e outras que eram trabalhadoras que geravam renda, algumas pobres, algumas ricas, mas todas elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus como os homens. Ok? Então, essa ideia de que as mulheres merecem respeito, dignidade e o mesmo acesso à oportunidade que os homens sem serem maltratadas, isso já está na Bíblia. Não precisa de ser feminista para pedir isso. Não precisamos do feminismo para sermos instrumentos de Deus na prática e no testemunho de como viver corretamente. Então é por isso que a Bíblia substitui o feminismo. Porque quando você lê a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você vê Deus tendo uma preocupação em que as mulheres fossem protegidas. É muito interessante perceber que o próprio Jesus, ele tem mulheres que eram mantenedoras do seu ministério, algumas mulheres que eram suas amigas, e algumas mulheres que eram suas seguidoras. Jesus aceitou no seu ministério mulheres o acompanhando, tanto quanto homens. E essa era uma visão um tanto quanto radical para a época, porque se esperava que a mulher não tivesse participação social, a não ser no próprio casamento, e a não ser quando o marido estivesse presente. Entretanto, Jesus muda esse critério para mostrar o seguinte: o que prova que homens e mulheres são iguais é que mesmo essas mulheres sendo casadas e não estando na presença dos maridos, se elas quiserem estar presentes na minha evangelização, na minha pregação, no meu ensino do Evangelho, elas podem estar presentes. Então, que reivindicação é essa que as feministas fazem? E agora eu faço um apelo: que reivindicação é essa que as feministas cristãs dizem que é necessário fazer na igreja? Não há necessidade de fazer isso. Por quê? Porque homens e mulheres são iguais perante Deus e perante a igreja. Eles possuem o mesmo valor espiritual, o mesmo valor bíblico. Podem ter funções sociais e eclesiásticas diferentes? Sim, mas são funções complementares. Não são funções para oprimir, não são funções para maltratar, são funções para edificar. Muitas vezes a igreja, por não ter mais, ter perdido aquele entendimento
do corpo de Cristo e da igreja como organismo, e de como é que deve funcionar a nossa comunhão, e como é que deve funcionar o nosso serviço mútuo, o nosso cuidado mútuo, a perda desses valores, a perda desses princípios, muitas vezes faz com que a gente seja, digamos assim, ludibriado, enganado pelo falso discurso do feminismo cristão. Mas nós temos toda uma base bíblica que justifica comunhão e serviço mútuo e edificação e valorização das pessoas, que claramente e notoriamente substitui o feminismo. Nós não precisamos do feminismo, basta sermos cristãos, vivermos uma vida piedosa, lermos e estudarmos as Escrituras e pedirmos a Deus a chance de aplicarmos as Escrituras. Isso, por si só, já substitui o feminismo. E aí agora o segundo argumento. Até aqui tudo bem? Querem fazer alguma pergunta? Então agora o segundo argumento, seria a segunda resposta cristã ao feminismo, ou contra o feminismo. A maternidade é um presente de Deus. Então, no livro de Gênesis, nós encontramos a referência de que Deus criou a mulher com condição de gerar filhos. Eva foi a primeira mãe da história e recebeu ajuda e orientação do autor de toda a vida para ser uma boa mãe, que exercesse esse ministério com toda a plenitude. E aí é claro que o mesmo Deus que ensinou para Eva como ser mãe, nos ensina hoje, ensina para as mulheres de hoje como ser mãe. A Bíblia, o que eu gosto na Bíblia, o que eu acho interessante, é que ela não é esse manual do tipo, faça isso, não faça aquilo, isso pode, aquilo não pode, vira esquerda, sobe o morro, dá 3 pulinhos. A Bíblia não tem essa característica. A Bíblia mostra Deus se revelando ao longo da história humana. Então, nós lemos histórias verdadeiras, com personagens reais, com situações morais e espirituais e existenciais e de fé que aconteceram, que servem para exemplo de aplicação às nossas vidas. É assim que a gente lê e interpreta a Bíblia e a palavra de Deus e a vontade de Deus para nós. Eu pego um exemplo de alguém que já viveu e me aproprio desse exemplo para que eu possa viver também de forma sábia. Eu tento aprender com os erros do personagem bíblico para eu não cometê-los. E eu tento aprender com os acertos do personagem bíblico para que eu os reproduza. E nesse meio de tempo, eu tenho a minha vida devocional, os momentos que eu tiro para orar e ler a Bíblia e falar com Deus e ouvir Ele falando comigo. E esse ouvir Ele falando comigo nada mais é do que a leitura das Escrituras e a aprendizagem moral e existencial e de fé que eu preciso ter. Por quê? Porque da mesma maneira que eu tenho necessidades espirituais, psicológicas, sociais e biológicas, essas mesmas necessidades estão presentes nos autores bíblicos e nos personagens bíblicos e nas histórias bíblicas. Então eu consigo me identificar com um Davi, com um Moisés, com um Noé, com algum profeta. Por quê? Porque as mesmas expectativas que ele tinha e erros e acertos são as expectativas que eu tenho e os mesmos erros e os mesmos acertos. Então, se eu descubro que Deus ensinou para Eva como ser mãe, é claro que esse mesmo Deus vai ensinar para as mulheres hoje como ser mãe. E, claro, não vai ensinar nessa perspectiva do, olha, ser mãe é assim, faz assado, é assim que dá banho na criança, você troca a fralda, é assim, você dá comida de tanto em tanto tempo. Não é isso que a Bíblia está falando. Mas a Bíblia está me ensinando princípios morais e espirituais, às quais toda mãe deve se apegar para que ela reproduza na educação de seu filho ou filha.
Então eu separei aqui 3 grandes ensinamentos que a Bíblia nos traz a respeito da maternidade. Então, o primeiro ensinamento é que a Bíblia valoriza a maternidade, mostrando que ter filhos é como uma bênção. Então, por exemplo, o Salmo 113, versículos 5 a 9, nos ensina que as crianças são como um presente de Deus. Então, hoje em dia, infelizmente, para muitas famílias, inclusive cristãs, esse princípio bíblico já não é mais tão aceito. As pessoas têm tido a coragem de confrontar o ensino bíblico e começam a justificar dizendo que seria irresponsável ter filhos num planeta superpovoado e atormentado por guerras e desastres naturais. Ok? É claro que essa questão de ter ou não filhos, no final das contas, passa pela decisão do casal. Mas sendo um casal cristão, é injustificável não ter filho se o pretexto for o mesmo do feminismo. Quem fala que a Terra está superpovoada e quem fala que a Terra está o tempo todo em constante guerra é o feminista, é a feminista. No mais, gente, Deus, o próprio Deus é sábio. Se Ele é aquele que governa e controla todas as coisas, inclusive toda a sua criação, então é evidente que Deus não vai permitir que o mundo chegue num nível de superpopulação que seja impossível que a humanidade viva nele. Então, da mesma maneira que você tem milhares de crianças nascendo todos os dias, você tem milhares de idosos ou adultos ainda jovens morrendo todos os dias. Então é claro que enquanto Jesus não voltar, vai ter espaço para ter filho, porque vai ter gente morrendo. Isso é uma obviedade. E dizer assim, mas está em guerra, o mundo está assim, está assado, o mundo está descontrolado. Ué, nenhum feminista ou nenhuma feminista tem moral para dizer que o mundo está descontrolado com as pautas que eles defendem. É um outro contrassenso. Ninguém que pensa de maneira pós-moderna em qualquer outra ideologia tem moral para dizer que não pode ter filho porque o mundo está virado, está de cabeça para baixo. Se o mundo está virado e está de cabeça para baixo, é justamente por causa das intervenções dessas pessoas que defendem essas pautas malucas, antibíblicas. Então, olha que contrassenso. Você não pode ter filho. Por quê? Porque o mundo está de cabeça para baixo. Mas vale a pena feminilizar o homem. Como nós vimos na lição passada, na quinta passada. É uma contradição. Então, se a Bíblia diz que ter filhos é um presente, se o casal opta por não ter filhos, por razões legítimas, como uma enfermidade, por exemplo, ou como uma impossibilidade de ter filhos biológicos, e olha que ainda existe a opção de adoção, que nós vamos falar no dia 21 aqui, no Palavra Aberta. Aí tudo bem, é legítimo, mas não ter filhos, sob o mesmo pretexto que um feminista defende, reveja sua posição. Bom, a segunda lição que a Bíblia nos mostra sobre a maternidade como um presente, é que a maternidade é uma espécie de vocação. Só que, diferentemente da vocação profissional, essa é uma vocação geral. Ser mãe traz muita responsabilidade. As crianças pequenas dependem dos pais para suas necessidades básicas e também para a maior parte da sua educação, além de precisarem de amor, conforto e segurança. E a Bíblia dá como certo que as mães lhes oferecem isso sempre que podem. Deus até usa o cuidado maternal como uma imagem do seu próprio cuidado para com seu povo
em Isaías capítulo 49, verso 15 e capítulo 66, verso 13. Ser mãe e cuidar de sua família não deve ser menosprezado pela sociedade. Esse é um chamado divino às mulheres. Então, independente de uma mulher poder ter filhos ou não, esse instinto materno é algo que está presente em todas as mulheres. Essa é uma vocação geral. De onde vem isso? Vem da condição da mulher de ser imagem e semelhança de Deus. Se lembram que eu comentei que quando nós olhamos para a Trindade, isso aí foi uma lição de escola bíblica, quando nós olhamos para a Trindade, a gente encontra nela o modo correto de reproduzir a família. Então, o pai humano vai olhar para o Pai Celestial e ver como o Pai Celestial age para que ele reproduza. Então, o Pai Celestial provém, produz, cuida. O pai humano tem que fazer a mesma coisa: prover e proteger, cuidar. O Filho Celestial é aquele que declara no Evangelho de João que a sua vontade, a sua comida é fazer a vontade de seu Pai. Ou seja, Jesus é e foi até o fim totalmente obediente à vontade de seu Pai. Ao Filho humano cabe ser obediente aos seus pais. E o Espírito? O Espírito produz aquele vínculo de amor entre o pai e o filho. À mulher foi dada a capacidade de amar de modo que ela imita esse amor do Espírito. Ao homem não foi dada essa capacidade, mas à mulher foi. Então, o vínculo de amor que mantém o elo de toda a família é o amor da mulher, da esposa para com o esposo e da mãe para com os filhos. Por isso que ela é bem mais paciente, caso ela é que tenha que administrar o lar e ela é que tenha que ficar com os filhos. Por quê? Porque já é inato, é inerente, é natural, é consubstancial. Sairá dela esse amor como os raios do sol saem do sol diariamente. Emanará dela este amor que cuida dos filhos e que cuida da família. Finalmente, então, a terceira e última lição é que a Bíblia mostra que a maternidade é uma boa obra diante de Deus. Tito, capítulo 2, versículos 4 e 5, e primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 10. Deus, como arquiteto da família e da maternidade, planejou através da mulher manifestar o seu projeto de gerar filhos que Ele mesmo resgataria e demonstrar-lhes todo o seu amor de maneira profunda, verdadeira, revelando sua essência, seu caráter e seu plano de salvação de geração em geração. Enfim, Deus outorgou às mulheres um legado que somente elas podem cumprir. Por isso a importância da maternidade. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Deus, antes de criar todas as coisas, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, se reúnem num concílio celestial, decidem criar tudo e decidem que Cristo seria o Salvador. Nós poderíamos nascer de um simples estalar de dedos de Deus, ou Deus poderia escolher uma outra forma para existirmos. Simplesmente aparecer do nada, ou derivarmos de algum animal ou de algum vegetal, ou sermos uma célula que foi plantada e da maneira que as plantas, nós tivéssemos uma multiplicação celular e já saíssemos do processo como seres humanos formados. Mas não, olha o presente bonito que Ele te deu. Deus deu para você, mulher, a capacidade de gerar seres humanos que Ele tem o objetivo de salvar depois com a pregação do Evangelho. Muito legal, né? Muito profundo. Então, de uma forma, digamos assim, indireta,
você participa do plano de salvação. Você coopera com o plano de salvação, trazendo seres humanos ao mundo que ouvirão o Evangelho, serão resgatados pela graça e experimentarão desse amor de Deus e depois passarão a eternidade com Ele. Eu falaria labachúrias depois disso. Então, esses 3 ensinos bíblicos sobre a maternidade como uma boa obra, a maternidade como uma vocação, e a maternidade e os filhos como presentes de Deus, mostram que a maternidade no final é uma espécie de ministério. Um ministério sublime que Deus concede às mulheres com toda a sua singularidade. Então, uma vez que agora eu sei que aos olhos de Deus ser mãe é uma coisa boa, como eu posso ser uma feminista ou um feminista cristão, sendo que uma das suas pautas é que a maternidade deve ser evitada? Não é uma contradição? Então, o que nós vimos nesse estudo? Nós vimos quais podem ser as respostas cristãs para cada crença e cada invenção de valor apregoado pelo feminismo. Nós vimos as consequências gerais na sociedade e na família. Respondemos que a Bíblia pode sim substituir o feminismo, ela está à altura de substituir qualquer ideologia. E, finalmente, a principal das respostas e o principal dos incentivos bíblicos é que o casal cristão valorize a maternidade. Não só o casal cristão, casais em geral, mas especificamente casais cristãos valorizem a maternidade. Porque o filho é um presente de Deus, porque ser mãe é uma vocação, e porque ser mãe é uma boa obra que coopera com o plano de salvação. E para finalizar, porque nenhum de nós tem o direito de tirar uma vida. E todas as pautas do feminismo cooperam para que no final a humanidade entre em extinção. E o único que tem direito de dar a vida ou de tirá-la é o próprio Deus. Amém? Dúvidas, perguntas, considerações? Então tá bom, nós vamos orar para a gente poder encerrar. Eu quero agradecer pela presença de vocês. E eu ainda não tenho o tema do próximo estudo. E nem sei se serei eu que vou ministrar. Mas, de qualquer modo, continuem vindo às quintas, porque certamente os temas devem envolver ainda esse conjunto da ética cristã que o nosso pastor propôs para nós. Amém? Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua bondade e pela tua misericórdia. Oramos pedindo, Senhor, que o Senhor edifique as nossas vidas, o nosso coração, nosso entendimento, que possamos sair daqui mais fortalecidos e entendidos, ó Deus, da tua palavra e do que é a vontade do Senhor para nós. E te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe aqueles que porventura assistirem pela internet, que eles sejam igualmente edificados e que o Senhor nos prepare para o próximo estudo, para a glória do nome santo do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês.